Fala galera do Içamento de Carga, tudo bem com vocês? Olha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do PodSar. Esse é o episódio de número 18. E antes de iniciar o nosso episódio, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, que toda segunda-feira vai ter lá o aviso para você assistir episódio do PodSar, né? E claro, a gente tem trazido pessoas muito inteligentes, de muito conhecimento nas suas áreas de atuações. E claro, aqui a gente quer que você venha e nos assiste, comente, deixa o like. E claro, para a gente trazer sempre mais pessoas aqui para o nosso canal, para o nosso YouTube, para falar muito. E aqui do meu lado, eu tenho ele, meu grande parceiro, Ninja do Pará. Obrigado, viu, Ninja? Hoje o Ninja é meu co-host aqui no episódio, tá? O Thiago tá viajando aí, né? Em breve ele volta. Aí o Ninja tá aqui sendo o nosso co-host e vai apresentar o episódio junto comigo, né? Eu esqueci até de vestir aqui o nosso coletinho, né? O Ninja hoje ele veio trajado de macro. Eu não vou pedir para ele vestir o nosso coletinho de bancada, mas ele estava aí, né? Nós já fizemos o episódio 5, né? 5, 6. Bom. Estava aí do lado do nosso convidado e hoje ele está aqui na bancada junto comigo. Então, Ninja, por favor, se apresente aí o nosso convidado. Já eu vou falar um pouquinho sobre ele. Boa tarde, galera, né, galerinha do meu canal aí, galerinha que está sempre acompanhando o Ninja do Pará. Nós temos aqui hoje a satisfação e o prazer, né, de receber nosso amigo Amarildo Gomes, lá do S11D, nosso instrutor de equipamentos e instalações. Exatamente. É um cara que tem um conhecimento profundo, que eu já tinha anunciado anteriormente, que ele estaria aqui conosco, né, e hoje ele está aqui para esclarecer, tirar alguma dúvida, que vocês que sempre têm curiosidade de conhecer, saber como é que funcionam os equipamentos em operação, montagem, segue meu amigo aí, Amarildo Gomes aí, que vocês vão ter todo o conteúdo aí completo aí, desde o início até o fim, de como começa a montagem e a instalação. E também aproveitando em vocês, quero mandar um abraço também aí para toda a equipe da Macro Engenharia, né? Não vou frisar o nome de todo mundo porque não dá tempo, mas um abraço aí para a galera do CERMIT, que é a galera que sempre acompanha nós, nosso amigo Levi, que é nosso técnico de segurança Senho, a Liares, a Luana, enfim, todos da Macro Engenharia. Estamos juntos aqui, tá? Para nós fazer a diferença aqui. Sangue azul. É nóis, chama aí. Chama que dá certo, né, galera? E hoje, nosso convidado, eu já tinha falado, ele tem mais de 20 anos de experiência com operação e, claro, instrução de operadores de equipamento. Já passou por equipamentos desde britadores até transportadores e todo equipamento da linha amarela. O cara é fera. Amarildo Gomes, seja bem-vindo, Amarildo. Obrigado por ter aceitado esse convite. E para quem não conhece, siga lá no Instagram, @amarildo_GB, né, no Instagram. E outras plataformas, ele tem bastante vídeos lá no TikTok. E vocês quiserem acompanhar e saber sobre esse mundo da operação de equipamentos de mina, principalmente da linha amarela, segue ele aí que vai aprender bastante, né? Amarildo, seja bem-vindo ao PodSar. E, cara, muito obrigado por ter topado esse convite, né? A gente sabe hoje a gente está fazendo essa gravação no sábado para lançar na segunda, mas agradecer você por toda a disponibilidade, viu, cara? Obrigado. Seja bem-vindo e fica à vontade aí para se apresentar para o nosso telespectador. Bacana, obrigado a todos vocês aí pelo convite, Ninja. Foi o meu primeiro contato aí nas nossas redes sociais, onde surgiu esse momento para a gente estar aqui hoje, né? Eu quero agradecer que isso aqui é um momento muito importante para a gente tirar essas dúvidas da turma, né? Muitas perguntas lá no nosso canal, lá no TikTok e lá no Instagram. A galera tem muita dúvida, principalmente a galera que ainda não está no mercado e quer entrar no mercado de trabalho na vertente da mineração. Então a gente está aqui para dar uma forcinha aí para tirar essas dúvidas da galera aí. Obrigado, viu? É isso aí, Amarildo. Amarildo, e antes de, a primeira pergunta que eu queria fazer para ti é: quem é o Amarildo e como que ele veio, como que ele começou na área de operação de equipamentos? Bom, eu nasci em Serra do Navio, lá no Amapá, dentro de um núcleo urbano como o de Carajás. Era, na época, em 79, né, que eu nasci, o núcleo urbano de Carajás, ele veio após, então, a mineração que o meu pai trabalhava, ICOME, que era a Indústria de Comércio de Minérios S.A., ela mexia com manganês, que na época era um minério estratégico, né? Não só no Brasil como no mundo. E eu vim do Amapá, né? Cresci dentro da área de mineração, e para mim isso já vem desde a barriga da minha mãe.
E quando eu entrei na mineração em si para trabalhar, no início de 2003, por ali, eu me achei, cara. Para mim era o que faltava, era eu entrar na mineração como operacional mesmo, né, cara? Então, porque eu vi aquele mundo todo da mineração, meu tio Clodoaldo, que foi um dos primeiros operadores de Carajás, lá em 85, ele chegou por aqui em 86. Então eu me espelhei muito nele como operador, cara. Eu queria ser operador. Excelente. E aí eu comecei na mineração Pedra Branca do Amapari como operador de caminhão fora de estrada, um Volvo articulado, A35D. Tive a oportunidade de trabalhar com outros equipamentos, com escavadeira, com trator de esteira, mas nunca tive uma instrução formal, foi só do caminhão. O resto eu fui aprendendo praticamente sozinho, né? Olhando os operadores e fui aprendendo. E quando eu tive a oportunidade de entrar numa empresa de grande porte, que é onde eu estou hoje, aí sim, eu tive insumos para virar instrutor. E hoje nós estamos lá no cargo de instrutor, junto com a equipe do CTO, né? Nós fazemos parte do CTO de S11D. Cara, e já falei, eu vou perguntar de novo, mais uma vez. Vocês dois, né, aproveitando, você e Ninja, quem é e quem foi o instrutor da vida de vocês, assim, para vocês se tornarem os operadores e o instrutor que é hoje, né? Quem foi o melhor instrutor que vocês tiveram ao longo da carreira profissional de vocês? Eu já tive algumas pessoas que passaram pela minha vida, cara, de profissional, né, principalmente no início, né, que eu me espelhei nesses caras. Eu não tive instrutores formais, né, eu tive informais, que são meus amigos até hoje. E assim, eles tiveram uma importância muito grande porque informalmente eles me instruíam. A gente trocava ideia e eu ficava observando eles e ia tentando fazer igual. E esses caras estão na minha vida até hoje. Seu Paulo, Zebra, seu Antônio Francisco, a galera aí, cara. Mas quem me mostrou realmente, formalmente, a instrução como trabalho, como profissão, foi um cara chamado Renan Tourinho. Renan, abração pra você, meu amigo. Renan foi o cara que me trouxe para a instrução, né, já aqui no S11D, né? E ele me mostrou aonde é que eu ia como operador e aonde é que eu poderia chegar como instrutor. Então, assim, ele foi meu mentor, cara. Ele foi um divisor de águas, que até então eu era técnico no S11D, né, do sistema Truckless, e ele visualizou que o meu potencial não era só para técnico. Ele criou o sentimento de instrução comigo. Então ele fez com que isso realmente aparecesse, me deu os insumos, me instruiu. Então o Renan foi um dos caras muito importantes na minha vida nessa transição. Operador, técnico e instrutor. E você, Ninja, quem foi seu maior instrutor assim na sua carreira profissional, lá da Macro, ou lá da sua época que você contou aqui no episódio que você veio lá da área madeireira? Isso, galera, então, que nem muito importante aí a história do Amarildo, né, cara? Isso aí a gente leva pra vida da gente, né? Como funciona. E aí, é o seguinte, eu vim da área madeireira, que eu tinha falado anteriormente, onde a gente não tinha muito recurso. Assim, atualmente, para quem está iniciando, seria bom que não tinha muita exigência como hoje. Hoje, né, a fiscalização está em cima, a gente tem que ter aquele jogo de cintura para poder, né, se engranjar. Mas lá é uma área madeireira, apesar de que era meio que liberal, mas eu tive essa oportunidade. Trabalhei no Grupo Concrem, que era de Paraguaminas e Donizete do Pará. A área madeireira, comecei como ajudante, e aí passei para a pá carregadeira, que trabalhava no carregamento dos caminhões, que puxava as madeiras lá, mas um projeto legal, com um projeto de manejo. E aí da carregadeira eu passei para os caminhões, que era o meu maior sonho, era trabalhar com caminhão. Eu sempre fui focado com caminhão articulado, ou seja, caminhão lá na época era o Romeu e Julieta, né, um tralado no outro. Eu trabalhei um tempão com o Romeu e Julieta. Quero até agradecer ao meu amigo Rodrigo Sofredino e a galera aí da Concrem, aí, o Silvio Dagna Luz, o Pante, o Silvano, a galera que me deu essa oportunidade, que hoje sou o que sou hoje aqui no mercado de trabalho. Então, sou muito grato a cada um deles. E a nossa força de vontade, que a gente tem que ter força de vontade, né? A gente tem oportunidade, é o que muitos hoje, né, não faz. Eles têm oportunidade, mas não se esforçam para aprender. Então, assim, eu recomendo a cada um de vocês aí que estão querendo entrar no mercado de trabalho, que tem oportunidade, que se esforce, que se doe, né, que estudem, que revise, que corra atrás dos seus objetivos, porque todo mundo tem oportunidade no mercado de trabalho. Isso aí. Cara, e assim, você falou que você veio lá da Serra do Navio, e
como é que foi a tua chegada, como é que tu descobriu aqui a região de Carajás, né, que a gente fala Canaã, Parauapebas, como é que tu descobriu isso e como é que tu veio parar aqui? A minha meu primeiro contato com Parauapebas, eu era criança ainda quando meu tio veio pra cá, né? O tio Clodoaldo veio pra cá para trabalhar na Vale, bem no início de Carajás mesmo, ainda tava zerado, Carajás era nada ainda, né? Ele foi da segunda turma de operadores. E aí a gente ouvia falar, naquela época não tinha celular, era difícil a comunicação, né? A gente ouvia falar em Parauapebas, ouvia falar na região aqui de Carajás, e a gente sempre ouvia muita história. O pessoal sempre falava, o Peba, rapaz, um dia eu vou nesse Peba. E aí quando eu estava trabalhando lá na Bahia, eu trabalhava numa mina de níquel lá, né, na Mirabela, e aí trabalhando lá, a empresa começou a dar uma parada devido ao preço do minério, estava muito baixo. E aí foi quando começou vulgarmente a gente fala no jargão popular, né, a fofoca do S11D, que a fofoca vem do garimpo, né? Sim, sim. Então, como a gente foi criado nesse meio de mineração, a gente entende a fofoca como, né, vai começar alguma coisa. E aí começou a falar muito do projeto do S11D. E aí eu achei que aquilo ali seria um negócio legal, que eu poderia também participar. E aí eu entrei no processo, fui lá no site, me inscrevi e fui selecionado para começar a participar do processo seletivo. Passei pelas etapas e cheguei até aqui. Vim fazer a visita no S11D. E foi aí que eu descobri a região, cara. Até então isso era só de ouvir falar, né? E foi aí que assim, eu pude vir aqui, vim fazer a visita técnica, conheci a área. E aí cheguei na região, cara. Né? Foi através da Vale, quando eu entrei na empresa, né? Que eu realmente conheci. Antes eu só conhecia de ouvir falar, de vídeos, de fotos, enfim. Comentários e algumas pessoas que passaram pela minha vida que eram daqui. Mas efetivamente eu conheci a região em 2016, que foi quando a gente chegou para trabalhar aqui no S11D. Aí tu, como tu falou, a gente conversando antes, falou que tu veio via processo normal. Normal, então, isso. Depois você fala pra galera aí, como é que foi o teu processo para vir trabalhar na Vale? Como que funcionou isso? Pronto, o processo abriu as vagas, eram 22 vagas, o total eram 26, mas veio 4 técnicos transferidos lá de Minas. Então esses caras já estavam na empresa, né? Então sobrou 22 vagas. Quando eu entrei no processo, nós fomos selecionados 250 técnicos de todas as áreas do Brasil. Muitos ex-funcionários Vale, inclusive. E eu estava lá naquele meio, eram 5 turmas de 50 pessoas. E eu fui fazer a minha entrevista lá em Belo Horizonte. E aí eu fui da terceira turma lá, né? Participei da entrevista. E assim, lá no meio daquela galera, eu não achei que eu ia passar no processo. Pra ser sincero, eu achei que não ia passar, porque tinha muita gente boa lá, cara. E assim, eu achei naquele momento que eu não estava naquele grau de conhecimento daqueles caras. Sim. Mas observando a dinâmica do processo lá naquela hora, eu vi que os supervisores estavam querendo um determinado tipo de coisa de alguns deles, alguns de nós. E eu entendi aquilo ali e fui e comecei a me sobressair dos caras. Né? Entrei na dinâmica, incorporei a dinâmica que eles queriam e passei no processo. Depois voltei para casa, ainda estava trabalhando na outra empresa. E aí foi quando eles anunciaram que a gente ia estar em férias coletiva, e aí eu fui para o Amapá. Quando eu cheguei no Amapá, o pessoal avisou que eu ia ter que participar de uma entrevista online, né, com os supervisores. Participei dessa entrevista, tudo dentro do processo normal da empresa. Eu não entrei por janela, porque alguém me colocou, não. Sim. Fui seguindo o rito normal, que é o mesmo até hoje. E aí eu consegui passar nas etapas até que eles fizeram o convite para conhecer a região, fazer a visita técnica lá na mina. E eu vim. Conheci o S11D, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo tudo, eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade. Porque eu vi a grandiosidade do processo, né? Eu disse, pô, isso aqui não é um negócio pequeno. E aí quando eu entendi isso, eu digo, não, eu vou investir para passar para fichar. E aí continuei mais os processos até que eu fui aprovado. Quando eu fui aprovado, saí da outra empresa, né, que já estava praticamente no final, e aí vim para trabalhar em Canaã. Chegamos aqui em Canaã em maio de 16 e fizemos todo o processo de treinamento, adequação, até porque eu não mexia com britadores, correias. Isso aí para mim era um mundo que era paralelo ao que eu já trabalhava. Então eu participei de todo o processo normal da empresa até chegar a ser aprovado e eu entrei como técnico 2 na época, lá no S11D. Aí você veio para trabalhar com o sistema Truckless. Isso. E eu não conhecia, o sistema Truckless ele só tinha na Alemanha.
Conta pra gente como é que funciona isso, que eu também, até hoje, eu sendo daqui, eu não sei como é que funciona isso. Bom, o sistema Truckless é assim. Ele é um sistema de britadores móveis. A gente conhece, por exemplo, em Carajás, tem os BSM, né? Sim. Que são britadores semimóveis. Semimóveis. Eles foram colocados lá por uma carreta, daquelas que vem de fora e tal. E se um dia precisar fazer uma manutenção, você pode tirar eles e colocar fora e manutenir. O britador do Truckless é diferente. Ele é um cara que anda em cima de esteiras, normalmente por conta própria, né? Por controle remoto que a gente usa. E as frentes de lavra deles são divididas em tiras. A gente tem 2 tiras que a gente chama, tira interna e tira externa. São 70 metros de comprimento por 25 de avanço, que é o alcance da escavadeira elétrica, que é a 7495 que a gente usa hoje. Então, a escavadeira alimenta o britador, a moega. O britador são 2 britadores de rolos, que nós temos dentro dele. No meio tem uma corrente intermediária, recebe o material. Na ponta a gente tem uma lança de descarga. Sim. Essa lança de descarga, se a gente estiver, por exemplo, lançando em uma correia diretamente, a gente regula, ela tem um grau de 60 graus de alcance para cada lado, a partir do zero. Então você consegue colocá-la em ângulos favoráveis para que a correia não se desalinhe. Mas se estiver muito distante e precisar avançar mais para produzir mais, a gente tem outros equipamentos que ficam próximos, que no caso é a Belt, que é a MBW. A MBW ela é um transportador de correia simples. É uma correia que recebe do britador, joga num chute central e transfere para outra correia que joga na correia de bancada. Ah, então transfere depois do britador. Se precisar, isso. Se você, por exemplo, tiver com a correia, a nossa primeira correia é a correia de bancada. Geralmente ela fica no banco de cima. Então lá são 15 metros de altura. O britador não tem esse alcance, mas a belt tem. Então a gente transfere na belt e a belt transfere na correia de cima. E aí o britador e a belt andam juntos. Eles andam juntos. O britador avançou, a belt avança junto. E lá em cima, lá na correia, a gente tem um equipamento lá chamado cable reel, que nada mais é do que um chute de recebimento, que ele vai receber da belt, com um rolo grande, onde ficam os cabos elétricos. Ele anda no trilho, conforme ele vai andando, o rolo vai soltando cabo ou vai puxando cabo. E mais a subestação de energia. Só para ilustrar para a galera que está nos assistindo, quando a gente fala, aqui a gente tem, nessa nossa região, a gente tem 2 grandes minas, a R11D e Carajás. Isso aí. Carajás, ela funciona no sistema de escavadeira, caminhão, BSM. Então esse tempo, esse gap do caminhão sair da escavadeira e ir para BSM, isso demora aí, sei lá, 20 minutos, 30 minutos? Dependendo da distância, sim. Dependendo da distância, até mais, né? 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, vamos supor assim. A questão do Truckless, que o Amarildo acabou de comentar, é escavadeira, Truckless. Acabou. Truckless ali vai embora Vai embora, segue o fluxo, vai pra britagem, etc. Vai pra usina, né? E vai pra usina. Pra você ter uma ideia, se você pegar numa lavra convencional, Carajás, vamos lá, vamos pegar Carajás, ali, a mesma máquina, 7495 carregando caminhão. Hoje, um operador muito bom ali, cara, ele vai fazer uma média de 6.000, 7.000 toneladas a hora. Eu acho que não chega nem tudo isso. Né? Vamos botar aí 6.000 toneladas a hora numa 7495. Lá o nosso britador hoje, ele está parado porque a correia não aguenta mais em 9.500. Nossa. O nosso britador lá, ele é... O top que ele pode chegar é até 11.500. Só que a gente não tem correia hoje para isso. Nossas correias hoje não aguentam. Então a gente repotencializou os motores das correias, que até então a gente rodava só com 8,5. E aí a gente fez um processo lá de aumentar a potência dos motores elétricos, né? E aí a gente conseguiu levar para 9,5. Então hoje a 7495 lá, a diferença do convencional para o Truckless. Então você sai de um cara que te fornece 6.000 de pico para um cara que te fornece 9.500 tranquilo. E depois você saiu do Truckless, você foi para onde? Trabalhar lá no... Eu passei 4 anos e meio no Truckless, né? Eu fiquei 2 anos no sistema. Lá são 4 sistemas, né? Sistema 1, 2, 3 e 4. Eu fiquei 2 anos no 1, ajudei a startar o sistema 1. Participei de todos em si, né? Mas eu fiquei 2 anos no 1 e 2 anos e meio no sistema 4. E aí foi quando surgiu a oportunidade da instrução, que foi com o Renan. O Renan abriu um processo seletivo dentro da área da instrução. Ele precisava naquele momento de alguém que mexesse com o Truckless
e mexesse com equipamentos da linha amarela, que seria caminhão, escavadeira e tudo mais. E aí chegou em 3 pessoas. Um mexia muito bem com equipamentos, escavadeira, caminhão e tudo mais, mas não mexia com truckless. O outro mexia muito bem com truckless, mas não entendia quase nada de equipamento. E eu, como já tinha experiência de operador e já tinha aprendido truckless, estava certinho onde ele queria. E aí eu passei no processo. E aí foi quando eu entrei na instrução, né? Passei por todo o rito, né? E consegui a vaga de instrutor. E já entrei lá atuando diretamente no truckless e nos equipamentos. Então, essa oportunidade surgiu através do conhecimento, né, que a gente adquiriu na empresa, na parte do truckless, e o que eu já tinha recebido de conhecimento antes nas outras empresas que eu tinha trabalhado com os equipamentos. Antes do truckless, você já tinha conhecimento de quais equipamentos, assim? Eu trabalhava com caminhão fora de estrada, rígido e articulado, trabalhava com escavadeira hidráulica, trabalhava com monoveladora, trator de esteira, trator de pneu, então aí já era tudo normal. Se jogar um guindaste ou um avião na mão do homem, se der meia hora pra ele, acho que aí não é muito dia não, pra gente aprender não. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Maurício relacionado... eu tenho uma pergunta para fazer para o Maurício relacionado à área de britagem. Eu trabalhei muito tempo na Médici Sototec, e a nossa área lá era britadores. A gente dava manutenção, a Médici ela vendia os britadores, a gente fazia a operação e a manutenção. Então a gente trabalhava lá com 2 segmentos, né? A gente trabalhava na linha C, que é o C96, que é os britadores de mandíbula, Sim. Aqueles que fazem a mandíbula, e nós temos a linha HP. Nós tínhamos o HP... cônico, né? Cônico, um britador cônico. Nós tínhamos o HP 100, HP 200, HP 300, e o último que a gente montou aqui em Carajás foi o HP 500, que acho que é o que é mais vale uso na linha de britagem, o HP 500. Então eu fiquei, como eu te falei, fiquei quase 10 anos na Médici e a gente fazia isso aí, a gente vendia os equipamentos, dava manutenção e também a operação. O último que eu tive agora aqui em 2022, eu estava pela Médici Sototec, a gente montou 2 em Carajás, rep meia e repeneiramento secundário. A gente montou esses britadores. Então assim, a gente tem um pouco de conhecimento desses equipamentos também, de britadores, além da nossa área que a gente está exercendo agora. Bacana. Entendeu? O primeiro britador que eu tive contato assim para trabalhar foi logo quando eu me formei em técnico de mineração, lá na Mirabela. Eu nunca tinha sido apresentado a um britador formalmente. Sim. E o primeiro foi o Médici. Então, assim, foi o HP 400 que nós tínhamos lá. Aí, o que aconteceu lá, cara? Eu formei como técnico e eu fui tomar conta do pátio de britagem. E lá eu tinha que tomar conta da alimentação, separação de teores e tudo mais, entendeu? Então, foi lá que eu comecei a mexer com o britador. Mas, assim, eu não operava o britador. Eu só não podia deixar ele ficar sem material. Então, assim, o meu contato com ele era só visual. Aprendi algumas coisas, que é a spider, os revestimentos, eixo, manto, como é que se prende um bloco, sobe, desce, enfim. Ficou por aí, cara. E isso era assim, era tudo meio... era operação, então fica lá que a britagem é cara. Mas assim, na curiosidade, a gente fez muita interface com os supervisores, e aí eu comecei a chegar na sala de controle, fui conhecer a usina, fui entender o que era um espessamento, uma gigagem, flotação, né? Cheguei na barragem. Então isso foi, o pátio de britagem abriu um leque de oportunidades que eu não tinha, porque eu era só operação, eu nunca tinha entrado numa usina. Então foi aí que eu fui entender como é que era um processo de filtragem, por exemplo, espessador. Então, cara, foi um negócio muito bacana, através do britador. Então foi lá que começou. Só que era muito longe, cara, e aqui não, aqui era ligando e desligando o cara, velho. Cara, e tu falou, veio lá da Bahia pra cá, pra São José, lá na Mirabela, que hoje é Atlantic Níquel. Atlantic Níquel. É outro processo. O níquel é um processo totalmente diferente do ferro. Isso. Que o ferro, a São José, é um dos maiores depósitos minerais do mundo. Isso. Qual que é a grande sacada que tu teve que ter pra poder virar a chave? Não, tô num processo de níquel aqui, é uma frente de lava totalmente diferente para uma mineral de ferro. Qual que tu teve que aprender assim, de que foi mais valioso para ti? Quando eu vim fazer a visita técnica, que eu vi o tamanho das estruturas,
Tava montando aí nos britadores, Sim. montando as belts, né? Não tinha nada pronto ainda. E era longe pra caramba lá da Longe mina, pra né? caramba, velho. A mina que eu trabalhava a gente gastava 8 minutos da mina dentro da cidade, era do lado. Aqui é 75 quilômetros da rodoviária até chegar em Canaã. Até chegar em casa. É longe pra caramba. Então, assim, foi difícil. Mas quando eu vi aqueles caras montando, eu entendi a grandiosidade do projeto e eu tentei me adaptar àquilo ali, porque aquilo ali não era uma realidade pra mim. Eu saí de uma mina que era 100% rocha. Mirabela era praticamente a mina do Sossego. Quando eu estagiei no Sossego um tempo, é mesmo que eu tivesse voltado para dentro da Mirabela. Então eu saí, aquela transição da rocha para o minério de ferro. Eu já tinha trabalhado com minério de ferro na MMX e na Anglo América, mas era um processo pequeno, cara. A usina era usina úmida, não era usina seca como é do S11D. Então foi um processo completamente diferente. E eu tive que me adaptar. Quando falaram que a usina era a seco, eu não entendi o que era uma usina a seco. Tipo, pô, usina a seco, eu só conhecia a usina úmida, pô. Aí eu fui, conversei com uns caras que eu já conhecia de outros lugares, que estavam na usina. Falei, pô, cara, me explica isso aí que eu quero entender, porque até hoje eu não saquei qual é esse negócio de usina a seco. Aí os caras foram me explicar. Não, aqui a gente só trabalha com peneira, a gente tem uma habilidade secundária aqui, que a carga circulante é menor e tal. E a gente trabalha só com empilhamento. A gente pega o material da mina, passa na peneira, já empilha e joga no trem. Falei, sim, mas cadê a usina, cara? Você falou que ia falar, não, mas a usina é só isso. Só isso? É, cara, então eu vou ter que rever meus conceitos. Aí foi que eu fui lá na usina, conhecer, né? Eu pedi pro meu supervisor me levar lá. Me leva lá, cara, eu quero ver esse negócio de perto. Só que eu trabalhava de noite, cara. Então, assim, assim, pra visualizar a coisa à noite é mais difícil. Mas eu fui, curioso, subi nos prédios. Cadê? Não tem os especiadores, não, de concentrado? Não, mas é só peneira. Isso tudo que você tá vendo aí é peneira, cara. Então, assim, eu tive que mudar muita coisa na minha cabeça que eu tinha aprendido lá atrás para me adaptar a esse novo mundo que eu tava vivendo. Que a usina a seco, para mim, até então eu não conhecia aquilo ali, cara. E aí, sim, aí foi o start para mim conhecer o sistema Trucks, estudar, e o Renan Tourinho, ele criou um processo de todos os equipamentos, mina e usina, ele colocou num sistemazinho que era o CBT, dentro da intranet da empresa. Então lá era um armário gigante com todos os manuais para você estudar, a hora que você quisesse. E quando eu fui apresentado ao CBT, pronto, aí eu me achei, eu digo, agora eu vou estudar. Aí eu fui lá e de vez em quando eu abri uma gaveta daquela lá e puxava um manual e ia ler. Agora, vou mudar um pouquinho da pergunta, né? Que eu já tinha te feito, mas vou fazer de novo. Tinha te perguntado qual que era o mais difícil de tu ensinar. Mas assim, qual foi o mais difícil de tu aprender? E claro, o mais difícil que você tem hoje para ensinar. Quando eu me vi nesse mundo novo aqui, cara, o mais difícil para mim foi o britador. Porque até então eu tinha só aquela visão do britador parado e você alimentar ele lá paradinho, no cantinho. O sistema Truckless, cara, como o britador ele anda, ele é um cara que anda, ele anda dentro de corredores, né? Topografia vai lá, marca o corredor e você anda dentro daquele corredor. Sim. Se você afastar 50 centímetros para o lado, você já não encaixa no outro equipamento, ou jogar minério fora, pode quebrar um rolo, cavalete, enfim. Então foi muito difícil, cara. O britador foi muito difícil. Tem que trabalhar junto com a topografia, que é para não errar. Exatamente. Os encaixes, eles são... A margem de erro que você tem é muito pequena, cara. Hoje ela é menos que 50 centímetros. Aí você pega um equipamento gigante de mais de 1000 toneladas para você errar 50 centímetros. Assim, foi uma realidade que eu tive que, sabe? Foi um negócio difícil, cara. Foi um negócio difícil. Mas, depois que eu aprendi, eu tive excelente, que foram os operadores que me ensinaram. Ó, pra você ver como é que é a coisa. Por isso que a gente tem que valorizar a mão de obra que a gente tem. Exato. Os operadores ensinaram os técnicos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Sim, mas muito pelo contrário. Hoje os operadores daquela época são todos meus amigos. Alguns ainda estão lá. E eu tenho maior orgulho quando eu encontro alguém que vem de fora, vai visitar lá o CTO com a gente e tal. Eu falo, tá vendo esse cara aqui? Vem cá. Esse cara aqui que me ensinou a manobrar o britador. Que bom. Esse cara aqui foi o cara que me ajudou a mexer no controle remoto. Esse cara aqui me ensinou a entender o que era um rolete, um desalinhamento, um tambor. Não sabia de nada disso aí, cara. Isso não fazia parte da minha realidade. Bom demais. Né? Entendeu? E hoje, para eu ensinar
O equipamento mais difícil que eu acho é a escavadeira backhoe. Porque hoje é uma máquina muito grande, de mais de 500 toneladas. E para você pegar um cara que nunca teve uma experiência com uma máquina de grande porte e subir com ela numa bancada é muito perigoso. Sim. Muito perigoso. Então, para mim hoje, ensinar o pior, o mais perigoso, o mais melindroso, difícil é a escavadeira backhoe pela complexidade da operação. A mesma escavadeira que a gente tem lá, shovel, é bem mais tranquila, porque ela já trabalha no piso. Ela não sobe bancada, ela simplesmente avança no material. A back não, você tem que construir bancada, saber onde você vai levar o caminhão com segurança, saber lavrar o equipamento, o material com equipamento sem danificar. Então, para mim, hoje, a escavadeira back é a mais complicada. E só para contextualizar para a galera que está nos assistindo, as escavadeiras, né, elas têm 2 tipos, além da a cabo, né, tirando a cabo, né, escavadeira hidráulica. Você tem a backhoe, que é aquela que joga a concha e traz para ela, e a front shovel, que é a que a concha já está virada para frente de lavra e ela só levanta a concha, né? É mais simples. É isso. A backhoe, então tem que ter um jogo de cintura, o cara tem que entender de inclinação. Fazer a altura da bancada, a gente tem os inclinômetros dentro da máquina, você não pode estar tombando com ela com muita força, que senão você pode levantar as esteiras. Você pode cair com ela em cima do caminhão. Eu já caí com a backhoe dentro do caminhão. Nossa. E lá, então lá a tua galera hoje da backhoe, lá os teus operadores da backhoe, eles são tua tropa de elite. Cara, assim, eu considero ele como uns caras de linha de frente. O operador de máquina de carga, ele é o cara da linha de frente. É ele que determina o ritmo da mina, né? Sim. Falando de lavra convencional, né? O cara da máquina de carga, para carregadeira, escavadeira, enfim, ele é o cara que dita o ritmo. Então, se ele for um cara mais tranquilo e tal, pode fazer fila na praça. Se ele for um cara muito bom de máquina, que ele seja um cara bem desenrolado, falta caminhão pro cara. Então, hoje, eu acredito que o cara da back, a escavadeira backhoe, hoje, ele, assim, pelo fato da complexidade da lavra, ele tem que entender não só da máquina, mas do posicionamento da máquina e do caminhão, ele é o mais complicado. Vou jogar você na fogueira aqui agora. Quem que é o teu melhor operador lá hoje? Não vou falar só das escavadeiras backhoe, mas de todos, assim. Quem que é o cara que tu fala assim, não, esse cara que eu posso jogar em qualquer confusão, que o homem é bom. Ó, tem um cara lá que eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele começou do zero lá. Ele veio de uma pequena terraplanagem, que é aquela Transcanadá ali, que é a estrada de chão, né? E aquela outra que vai lá pro Posto 70, ele trabalhou naquelas obras ali. E esse cara é o Jefferson. O Jefferson, por que eu falo o nome do Jefferson? Porque o Jefferson chegou lá e aprendeu o caminhão fora de estrada, o 785, que todo mundo não gosta, porque é um caminhão duro, caminhão mais antigo, e pra ele tava numa Ferrari. Nossa. Pra ele, quando a gente tava treinando, ele falou, Marildo, isso aqui, eu tô em outro mundo, cara. E era um caminhão já rodado, um caminhão que já fazia zoada, borracha na porta, precisando trocar e tal. E pra ele tava dentro de uma Ferrari. Que hoje muita gente não quer nem chegar perto do 785. Se der pra ele, hoje ele acha graça. Passou pro caminhão 793, que já é um caminhão mais confortável, mais moderno, tal. Passou pro caminhão 794 e aí ele se realizou como operador de caminhão. Só que ele, uma vez eu chamei ele pra perguntar umas coisinhas, nós batendo papo, então eu falei, Jefferson, deixa eu te perguntar um negócio aqui, cara. O teu olho brilha por quê mesmo? Porque caminhão você já domina as 3 fotos, que é que a gente tem hoje na mina, né? O 785, inclusive, já não tá mais. Ele falou, Marildo, eu olho pra escavadeira e meu olho brilha, cara. De qual? Legal. A backhoe. Digo, é mesmo, cara? Pô, cara, tu já falou isso pro teu supervisor? Não, pô, vamos falar pra ele, cara. Aí a gente foi lá, expressou essa vontade, esse desejo dele. E ele foi pro treinamento da back. Foi treinar comigo, né? Fez o teórico e foi fazer o prático. Quando a gente chegou, na hora que a gente chegou na mina, que ele desceu do ônibus e viu a escavadeira em cima da bancada, ele amarelou. Me lembro disso como Jefferson. Um abraço, né, Jefferson? Você sabe que você mora no meu coração. O Jefferson chegou e falou, não, Maria, eu não quero mais. Eu, gente, Jefferson, o trabalho tanto que a gente tem para chegar aqui agora, eu não pensei que esse negócio era tão alto. O Jefferson tem medo de altura, igual eu. Mas assim, vamos lá, vamos contextualizar aqui. Uma escavadeira, ela, óbvio, a cabine dela tem que ser mais alta do que o caminhão, que é pro operador ter a visão, né? Sim.
O Ninja, por exemplo, trabalha lá numa prancha, a prancha ali deve ter os seus 2,5 ali ele deve estar numa posição 2,5, 2,5 metros do solo. O operador de um fora de estrada deve estar o quê? Uns 6 metros. Em torno de 5,5 a 6 metros. 6 metros acima do solo. O operador na escavadeira, ele fica a quantos metros acima do solo? Falando da 650, né? Da base da esteira até na cabine, lá vai dar em torno de uns 7 metros por aí. Só que ainda tem 5 metros de bancada para ele ficar em cima. Nossa, então ele que estava no caminhão já tinha dominado tudo. Então era 7 com 5, 13 metros. Então... Que é hoje a média que a gente fica, né? Nossa. Que é o que o fabricante pede pra gente trabalhar em torno de 5 metros de altura. Pra você ter o match do caminhão tranquilo lá pra você carregar ele. Então quando ele viu, ele se assustou, cara. Se assustou, ele queria desistir. Aí eu chamei ele num canto, não era só ele, né? Tinha várias pessoas lá. Chamei ele no canto e falei, cara, a gente não pode desistir agora, cara. A gente chegou na reta final, vamos lá, eu vou te ajudar. E pra piorar a situação, cara, a gente tava numa lavra que tava bem próximo da encosta. Então assim, lá tinha uma diferença de nível de mais ou menos uns 70 a 80 metros de altura. Que hoje lá é um SAMP gigante que a gente tem lá na mina. E a gente tava na beirinha, lá bem do lado, fazendo a lavra, né? Quando a gente girava a máquina, cara, ele se segurava nos cantos da máquina, apavorado, cara. Apavorado. Quando eu dei a máquina a primeira vez para ele pegar, para sentir os movimentos e tal, ele ficou apavoradíssimo. Ele não queria girar a máquina, porque passava pelo vazio, pô. Fala, calma, cara, a gente tá assim, tá assado, é aqui, coloca aqui a concha. Enfim, hoje o Jefferson domina a escavadeira como poucos. E ele tá hoje nas duas frotas, tanto na Shovel como na Beck. Então assim, eu tenho muito orgulho de ter participado de toda a formação dele. E ele se dedicou, ele é um dos caras que mais liga pra mim perguntando das coisas. Humilde, né? Sinal de humildade. Cara, né? ele não para. Olha, ele tá afastado agora, ele teve um acidente em casa, machucou a mão. Ele tá passando um dia em casa agora. Mas ele fica mandando mensagem pra mim. Ei, como é que tá lá na mina? Muito bom. Tem alguma coisa nova lá? Ó, se tiver alguma coisa nova, já passa pra mim, cara. Eu não quero ficar pra trás, não. O cara tá lá, podia estar sossegado. Não, ele tá interagindo. E pra fechar o coroamento do Jefferson, ele entrou no treinamento da PC8000. Que hoje é a nossa máquina mais nova que tem lá na mina, né? Que é o carro-chefe hoje lá da operação da carga e transporte. E ele... A PC8000 ela é uma Comax de lá. Comax, isso. A de Carajás é a série 6. Isso, a nossa é a série 11. É a única do Brasil, é a primeira. E ele é o cara que ia tomar conta da PC8000. Só que agora, como ele teve que dar uma parada, quando ele voltar, ele vai retomar já na PC8000. Cara, tu falou aí que vai ter agora uma linha Comax, né? Uhum. Hoje no S11D a frota é quase 100% Caterpillar. Hoje, caminhões, escavadeiras. Você já teve a oportunidade aí de ver uma PC8000, por exemplo, e uma 650 que são parelhas, quase né? pares, São a mesma linha, né? Uhum. Mesmo padrão. Ali, quais são as diferenças de uma linha Caterpillar para uma linha Komatsu? E qual das duas que leva vantagem ali e em qual situação que leva vantagem? A 650 ela é um porte um pouquinho menor do que a 8000, né? Ela tem uma capacidade de passe de 50 toneladas e a PC8000 é quase 80 toneladas de passe, né? Então assim, o porte é um pouquinho diferente. Sim. A gente teve que adequar porque o 794 ele não é par das cavadeiras 650. Ela se torna um pouco menor. Sim. Então a dificuldade da gente carregar o caminhão em algumas situações era um pouco difícil, força um pouco o equipamento e tal. Com a chegada da PC8000, ficou diferente, cara. A gente está com bem mais folga agora. Outra diferença, a 6050 ela é diesel. Sim. E a PC8000 que a gente está lá é elétrica. Então, assim, falando em termos ambientais, quem é que sai ganhando nisso aí? PC8000. PC8000. Então, assim, a gente tem um programa ambiental dentro da empresa, né? Que a gente tem metas a cumprir, né, de descarbonização, que isso aí é mundial e a Vale não pode ficar fora disso, né, cara? Exato. Até porque ela é uma empresa global, né? Exato. Então a gente está nessa pegada dos equipamentos elétricos, né? Investindo muito em caminhão eletrodiesel, investindo muito em escavadeiras elétricas. Então a gente está muito indo nessa vertente. Então hoje a PC8000, ela está inclusive com um sistema instalado lá, que é o Shovel Metrics, que é da ESCO, que são câmeras que vão monitorar o FPS da máquina, se ele está desgastado, se ele quebrou, se perdeu, ele vai mandar um aviso.
se você está carregando um bloco fora da especificação que o britador vai aceitar. Então, são tecnologias que estão chegando no mercado e a gente tem que estar deixando os operadores todo o tempo antenados naquilo ali, cara. Vou te dar um toque. Você que trabalhou com o Metsu. O Motion Metrics, que é o sistema aí da ESCO, foi funcionário ESCO também, sei um pouquinho. Ele vai monitorar o FPS. Imagina, quebra um dente numa escavadeira, aí você tá lá manobrando o caminhão, encostou, a Marildo carregou, jogou e foi o FPS dentro da caçamba. Você chegou lá no britador, basculou e o FPS foi dentro, a ponta. Sim. Aquela ponta, ela é muito dura, Nossa ela Senhora. é fabricada justamente para ser muito dura e quebrar uma pedra. Caiu dentro do britador. Britador, você que trabalhou na Metsu. Quando cai um material não britável dentro do britador, o que acontece? Queima a bucha. Então é o seguinte, os britadores agora, Sim. esses novos que estão na autorização agora, eles já têm um sensor que eles param. Isso, exato. Isso, O britador Eles para. param. Os antigos, que nós usávamos lá no antigo, eles não tinham essa opção de parar. O não britável passava, e aí no processo da britagem, o que acontece? Forçava e queimava a bucha. Exatamente. Queimava a bucha. Faço nem ideia do que é isso, mas você tá falando. Ela tem uma bucha de cobre dentro. cobre, Sim. E ela queima. Quando ele força, para não ter um estrago maior de estourar uma carcaça do britador, coisa do tipo, aí ele queima a bucha, que é o mais frágil. Entendeu? Então ela quebra. A bucha, ela pega uma temperatura superior, que aí ela queima, aí o britador ele para em si. Ele Como se fosse um fusível gigante. Um fusível, positivo. Fosse um fusível gigante. O cobre derrete. Aí o que acontece? Ele fica sem função, ele não dá mais partida, entendeu? Aí vamos procurar primeiro no motor de acionamento, vamos procurar. O resumo é que vamos ver que o final de contas é a bucha que queimou. Ele fica sem função. Agora hoje, os britadores novos hoje, Percebe? ele percebe, ele já para, sozinho ele já para. Quando ele aproxima o nó britável, que ele vê que não tem possibilidade de fazer a britagem, ele para a operação. Show de bola. E Amarildo, voltando aqui pra parte da operação, você já falou qual que é o teu tropa de elite, o teu Capitão Nascimento lá, que é o Jefferson, né? E assim, qual que é as dificuldades que hoje você enfrenta para formar uma nova turma de operadores? Quais são as dificuldades que você mais encontra no pessoal? Hoje a gente tem um programa de porta de entrada lá na empresa, né? Que eu até falei isso em alguns vídeos que eu já fiz aí. Muita gente pergunta, né, lá no privado e tal, se precisa de experiência para entrar na empresa. A maioria das empresas hoje, elas exigem que você entre já com experiência. Mas se você não tiver uma empresa que te inicie, você nunca vai ganhar essa experiência. E na Vale a gente tem essa vertente, a gente coloca pessoas para trabalhar que nunca nem viram, nem sabem, nem sonham o que é uma mineração. Então a gente começa realmente, literalmente do zero. Então, hoje, o mundo de hoje que é um mundo muito tecnológico, a gente tem muita informação, a gente tem celular, tem computador, tem tablet, tem tudo pronto, tá tudo ali. E tem muita gente que mesmo assim não quer aprender, cara. O cara tem um manual hoje que ele pode carregar para cima e para baixo no celular e o cara não consegue dar um tempo para abrir e estudar. Então, ainda hoje, um dos maiores problemas é a pessoa querer. Que é uma coisa tão simples, cara, que eu, por exemplo, eu sou louco por máquina, velho. Sou louco por máquina. Se você chegar para meu marido, com a maior paixão, lógico, né? Fora a minha mãe e a minha família, é máquina, velho. Só não corre diesel aqui nas veias porque não pode. Mas o cheiro do diesel me atrai, velho. Então, só que tem gente hoje que não tem essa paixão que eu tenho, cara. Então, isso atrapalha. Porque na hora que você vai lá na sala, você se dedica. A gente que é instrutor, a gente se prepara, pô. Quando a gente vai passar, a gente tem que saber passar o conteúdo, que o cara entenda com facilidade, mostra as coisas do dia a dia, né? E se o cara não quiser? Então, quando chega lá na frente, quando chega no caminhão, o cara fala assim, de novo esse caminhão, né? Todo dia, né, cara? Fica aquele negócio. Cara, quando é isso aí machuca a gente, entendeu? Porque lá na frente isso se torna uma dificuldade. Porque, além do cara evoluir na profissão, ele segura os outros que querem passar, que querem crescer, com o desânimo dele. Sim. Então isso é uma dificuldade muito grande. Hoje, falando da nossa empresa, né, ela te dá todas as ferramentas que você precisa para você crescer. Você só não cresce se você realmente não quiser. Ela te dá essa possibilidade. Mas tem muita gente que ainda não quer, cara. Então isso, para mim, é uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje. É o cara que entrou, virou aluno, virou operador e
morreu ali. Ele não tem uma perspectiva de crescer dentro da empresa. Ele não quer virar um analista, ele não quer virar um instrutor, ele não quer virar um gerente, ele não tem essa visão de futuro. Ele apenas se vê dentro de um caminhão. E não é isso. O caminhão é a primeira virada na chave para ele abrir a porta e entender um mundo de possibilidades que está ali por trás, entendeu? Realmente. O caminhão é só uma ferramenta, pô. É só o início, entendeu, cara? Tem muita gente que não entende isso como uma porta de entrada. E isso aí, assim, pra gente que é da instrução, que a gente vê que o cara não cresce, que o cara não vai, isso aí pra gente é difícil, cara. Porque você se prepara tanto para chegar naquele momento e deixar o cara formado para que ele voe, né, com as suas próprias asas, e o cara não voa. Fica ali parado, estagna. Vou fazer aqui o Ninja. O Amarildo falou sobre cara que para e estagna. Mas hoje, por exemplo, a informação tá aí para todos. Lá na tua turma, lá contigo trabalhando lá na macro, qual que é a maior dificuldade assim que tu percebe já do outro lado, né? Que o Amarildo já tá do lado da instrução, lá do instrutor, tá do lado do operador. Qual que é a maior dificuldade assim lá da tua turma mesmo que tu enxerga? É a mesma que o Amarildo vê, que é a dificuldade da galera que chega, estagna, parou, não quero mais progredir, ou tem alguma outra dificuldade? Então, pegando o gancho aí do que o Amarildo falou, que é um questionamento muito importante hoje, que acontece dentro das empresas hoje, é pessoas que querem crescer e não querem pagar o preço. As empresas, elas estão cheias de oportunidade. Não só a macroengenharia, mas como todas as outras empresas, sempre acontece, surge oportunidade para aqueles que se esforçam, aqueles que realmente têm vontade de crescer e aprender aquilo que deram a vocação. Por exemplo, a macroengenharia hoje, 90% do efetivo dos operadores de máquinas pesadas aí, de guindaste leve 1, leve 2, leve 3 e guindaste pesados, os caras foram ajudantes. Era auxiliar, era sinaleiro ringue e hoje estão operando máquina, porque é uns caras que se dedicaram, uns caras que se esforçaram e a empresa reconheceu os esforços dele e hoje estão classificados, somos operadores. Então assim, a macroengenharia, ela quase não pega operadores de fora, ela faz os operadores dela na própria área. Agora sim, precisa que eu e você tenha dedicação, tenha um esforço, estude, se dedique naquela área para poder você ter uma classificação. Agora muitos, eles estagnam, eles ficam sentados no banco esperando a oportunidade cair, e assim não funciona. Não é assim. Nós temos, cada um de nós temos a oportunidade, temos que correr atrás do nosso objetivo para realizar nosso sonho, né? A empresa está aí, dá a oportunidade, tem os equipamentos, na medida do possível, né, do controle, a gente tem que correr atrás para poder alcançar algo melhor, né? Tanto para a gente, para o melhor conforto para a nossa família. Mas, então, no caso lá, a maior dificuldade é a galera querer seguir. Mas assim, hoje você falou que o processo da Vale ele é bem simples e o processo para o operador já é buscando o pessoal sem experiência. Isso. Então, essa oportunidade para a comunidade, né, cara? A gente tem isso. Então, todos os operadores que tu chega lá para tu treinar, principalmente em caminhão, então a pessoa é zerada, crua. 70% é zero. Eu tô com uma turma agora, que eu tô terminando ela agora essa semana que vem. São 17 pessoas. Essas 17 pessoas, elas já tiveram outras experiências em outras empresas com caminhão rodoviário, por exemplo. Tem lá umas 60% dessa turma lá já trabalhou com rodoviário, trabalhou lá no Belo Monte e tal, enfim. Sim. Então não são caras 100% leigos, né? Essa é umas exceções. Essa turma que eu estou agora e a turma passada que eu tive, que já está todo mundo no campo, são exceções. Agora as outras antigas, praticamente todo mundo zero, cara. Inclusive só tinha a carteira C. Só. Teve uma galera que veio do Senai, que saiu do Senai direto para operar caminhão. Então só lembrando, a Amarildo tinha até comentado, para iniciar no processo da Vale, tem que ter no mínimo categoria C. Categoria C na Carteira Nacional de Habilitação. Então, se você estiver interessado, basta entrar no site da Vale, nas vagas, né? Isso. Por esses tempos agora, ela andou a Vale divulgou várias vagas, né, para operadores. Isso. Então, se você tem interesse em ingressar nessa área, saiba que não precisa ter experiência prévia, basta ter a categoria C. E é claro, por que a Vale ela prioriza as pessoas que não têm experiência no processo? Hoje, a comunidade em geral, vamos falar de Canaã, né, cara? Canaã é uma cidade que está aí na vitrine, né? Uma cidade que está crescendo, né? Muito forte. E tem muita gente que está saindo da escola, está buscando a primeira oportunidade, buscando o primeiro emprego, entrar no mercado de trabalho.
E é bom, cara, quando você dá essa oportunidade. Então, a porta de entrada lá da empresa, ela prega muito isso. Vou te dar um exemplo bem claro. Agora, hoje, está aberto no nosso site vaga para operador do sistema Truckless. Está aberta lá. Não precisa de habilitação. Porque você não vai operar, por exemplo, uma escavadeira, você não vai operar um trator de esteira, você vai operar o britador, a belt. Para aquilo não precisa. Então, olha, nem carteira você precisa. Só precisa você ir lá no site, se inscrever e participar do processo. Então, olha o tamanho da oportunidade, cara. O sistema Truckless ele só existe no S11D. Só existe no S11D. Mas como eu ouvi uma coisa lá atrás, quando eu fichei na Vale, quando eu entrei, que dizia que o sistema Truckless ele vai entrar no S11D e ele vai ser uma vitrine para as outras empresas do mundo. E é verdade. E é verdade. Então, quem é que é operador hoje do Truckless lá na África? Ninguém. Se abrir uma mina hoje lá na Europa, quem é o operador de Truckless? Se tiver lá Truckless? É os caras do S11D, cara. É os operadores que a gente formou lá. Meio que o projeto piloto, né? Tá entendendo a oportunidade do negócio? Então, assim, o cara enxerga hoje apenas como um simples trabalho. Não, cara. É uma oportunidade. Se você pegar isso aí e olhar para o mundo todo, olha, tem mina de ferro que tá saindo aí do outro lado do oceano, cara. Tem mina de ferro que tá saindo lá na Bahia. Tem um monte de projeto aí. E se lá a empresa colocar um sistema parecido com o Truckless? Quem é que é o operador que vai? Opa, eu. Olha aqui. Na minha carteirinha aqui, eu sou operador de sistema Truckless. Está aqui. Olha aí. Quantos operadores de sistema Truckless tem aqui no Brasil? Não tem, cara. Então, o cara se dedica, aprende e está lá. Pronto, ele está pronto, está formado. Aí, eu vou para uma escavadeira, já é uma outra coisa. Mas aquele sistema só tem aqui na nossa região, cara. Você falou só o Truckless, mas... Assim, eu converso, tenho amigos fora daqui do Pará, até Brasil. Eles comentam que tem muitos equipamentos de grande porte que Sim. Só tem aqui. Não é porque só tem aqui, mas é porque aqui as coisas elas são numa proporção tão grande que só traz pra cá. Você comentou a gente almoçando aqui, você comentou a situação lá do Tchê. Já nós vamos falar dele. Ele não tinha conhecido o D11 aí, né? Não. É aqui, eu nasci aqui na região, já nasci conhecendo um trator de esteira D11, né? Os equipamentos aqui são muito grandes. E qual que é a grande dificuldade para operar equipamentos tão grandes como esses, assim? Hoje, por exemplo, a gente tem uma ferramenta muito boa que são os simuladores, né? Sim. Os simuladores que a gente tem hoje facilitam muito a nossa vida. Para essa turma que está chegando agora que não tem experiência, né? Então, antes dele visualizar o equipamento, né, de perto, ser apresentado o equipamento, a gente coloca ele no simulador. O simulador, como o próprio nome já diz, ele simula os cenários, o banco se mexe, a gente simula incêndio, lá tem um sistema de supressão de incêndio, o que ele tem que fazer, se ele tem que descer, como é que tira o cinto. Então ele se prepara na sala, que é um ambiente controlado, um ambiente seguro, e aí ele é apresentado o equipamento. Quando ele é apresentado o equipamento, assim, é um choque que ele tem muito grande. Cara, no simulador não parece que é tão grande. É muito grande. Só que o cara já entra sabendo o que ele vai fazer lá dentro. E aí o restante da instrução que a gente dá em campo, né? A gente tem um instrutor da Infra, por exemplo, que mexe lá com os tratores, facilita a vida do cara. Então ele já não entra com aquele medo do equipamento, porque ele já sentiu alguma coisa no simulador, e lá ele só vai colocar aquilo em prática de verdade. Ele vai mexer realmente, vai sujar a bota, vai colocar a mão no implemento, e aí ele perde aquele medo, aquela angústia que ele tinha só no simulador, que é um ambiente fechado, é uma sala e tal. Não, ele está vendo lá e tem uma pessoa capacitada do lado dele que vai auxiliar. Então, hoje, tinha essa dificuldade? Tinha. O cara saía da sala do teórico e já ia para a máquina. Chegava lá, ele tinha cara, será que eu vou dar conta disso? Então é aí que entra o instrutor. Aí o instrutor fala, não, calma, isso aqui é mais um equipamento que você vai aprender. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho, que quem domina a máquina é você, doutor. Olha ela parada aí, ó. Tem alguém lá dentro? Não. Então quem domina a máquina? Você.
Se você não der comando nela, ela não faz nada. Apesar de que hoje tem o autônomo, né? Sim. Mas que o autônomo também precisa de alguém para estar lá gerenciando o sistema. Sim. Tem o teleoperário, que a gente já tem no S11D, o teleoperário, que são os tratores de esteira. Você chega lá na mina lá, cara, fica olhando lá o D11 lá cortando e derrubando material para baixo e olha, cadê o operador? Não tá lá. Tá lá no escritório. Dentro de uma salinha, trancado, no ar-condicionado, sem barulho, tranquilo, sem risco de se acidentar. Isso já é uma realidade lá em Canaã. Já temos lá também. Cara, e o processo, beleza, o cara a gente já falou do processo seletivo. Estou dentro da Vale. Serei operador. Depois que eu assino o meu contrato, qual que é o processo até eu chegar na minha máquina e falar assim, estou operando? Bom, depois que você entra e passa pelo processo de contratação, né, você vai para a Valer. A Valer é a área da Vale que tem toda a parte teórica dos equipamentos, né? E aí você vai aprender o equipamento do zero. Então lá você começa com um treinamento teórico de 40 horas, né, com os instrutores. Aí vamos pegar o exemplo de um caminhão. Você chegou lá, você vai trabalhar 40 horas dentro da sala de aula, aprendendo o equipamento, tudo. Trem de força, como é que é a montagem dele, todos os sistemas operacionais, segurança, supressão de incêndio, pneu. Você vai ser apresentado a um pneu. Como é que nasce um pneu, como é que ele cresce, por que ele é tão importante, por que ele é tão caro. E depois que terminei, se você precisar ir para o simulador, tem simuladores lá. Ah não, esse cara que já tem uma certa experiência, já vamos levar ele para o campo. Aí você sai da Valer e vai para o campo com o JT, que somos o CTO. Né? Que é o Centro de Treinamento Operacional Prático. E aí esse cara chega lá, primeira coisa, ele não vai para o campo, ele vai terminar a sala com os procedimentos, que é o beabá da coisa. Sim. Ele vai aprender o que ele pode e o que ele não pode. São as regras do jogo. Aquilo que a empresa determina que ele faça para manter a segurança dele e dos outros. Então ele vai estudar em torno de 3 dias lá com a gente. E aí sim, aí ele vai ter o primeiro contato com o equipamento. Aí a gente vai fazer uma inspeção de em torno de 4 horas a 4 horas e meia. Lá eu explico detalhe por detalhe de cada componente, por que está ali, para que ele serve, quando você mexer no caminhão, o que acontece, enfim. E ele, depois disso, ele vai para o volante, com o instrutor do lado. Aí a gente vai aprender a mexer no gerenciamento de frota, vai fazer teste de freio e vai andar na mina para sentir o equipamento realmente físico na mão dele ali. Se ele se adequar rápido ao sistema, a gente tem uma semana para fazer isso, 40 horas. O cara, nas 40 horas, atingiu confiabilidade, eu, o instrutor, tenho confiança de que ele já consegue operar o equipamento, aí a gente entrega um crachazinho vermelho para ele. Aí ele vai para a turma que ele foi designado, vamos pegar aqui, letra A. Ele vai para a letra A e a partir desse dia começa a jornada que está escrito lá na NR22, que é 45 dias efetivamente operando o equipamento com uma pessoa do lado, que é o padrinho. E a gente botou uma regra, nossa Vale, de 180 horas. Então, quando ele chega nesses dois parâmetros, de 45 dias que a lei manda, mais as 180 horas, aí o instrutor está apto a chegar lá e fazer uma avaliação de campo. Essa avaliação de campo, ele não pode tirar menos de 80%. Nossa. Então, lá, quando eu não apresento o caminhão para o cara, então quando chegar lá, é ele que me apresenta o caminhão. É eu que vou perguntar. E aí tem que responder. Tudo que eu perguntar. Por que é chato assim? Que é para garantir a segurança dele e de todo mundo que está na mina. Quando ele atinge os mínimos de 80%, então ele está apto. Aí a gente vai lá, faz o questionário, faz a prova. Tem uma prova com várias questões. E aí, assina essa prova, passou, a gente vai lá e coloca no sistema ele apto. Então, a partir desse momento, o padrinho sai e ele opera sozinho. Aí eu pergunto pra vocês dois aqui, do tempo do início de carreira. Pros dias de hoje, você vai, a Marildo, o Ninja vai falar que hoje tá mamão com açúcar, hoje tá fácil. Tá bem mais tranquilo. Tá bem mais tranquilo. Mas qual que é as diferenças dos equipamentos de antigamente, quando vocês iniciaram, pros equipamentos de hoje em dia? Hoje a vida do operador, ela tá mais fácil do que do operador de antigamente? Com certeza, né, cara? Com certeza. Em relação hoje a tecnologia, hoje não se compara com antigamente. Antigamente, o motorista, o operador, ele tinha que ser o cara para operar, dirigir e controlar o equipamento. Como, por exemplo,
Os equipamentos hoje, até o líquido do arrefecedor baixou um pouquinho. Ele já avisa. O sensor já avisa que baixa o líquido do arrefecedor. Isso. A temperatura excedeu um pouquinho acima, já vai marcar que tá acima do nível. Então assim, o que o operador, o motorista vai fazer hoje? É só ele se interligar hoje no painel. Tudo tem a ver. Hoje, antes, puxar a vareta para olhar o nível de óleo, né? Hoje não existe mais. O nível de óleo de equipamento hoje, pelo computador de bordo, hoje tu sabe se está no nível, qual é o número. Combustível. Está quanto por cento hoje? É tempo preciso. Hoje, estou parando o equipamento, ele está com 65% de combustível, está parado em tal lugar. Então, assim, ele dá a definição completa hoje. Antes não, antes tu tinha que estar metendo vareta, puxando coisa, olhando o combustível, não tinha nada que ajudava a gente. Eu assistindo os vídeos do Amarildo, ele apresentou agora no último vídeo dele, pessoal, sigam lá, @Amarildo_GB lá no Instagram. E ele postou um último vídeo agora mostrando um caminhão, a entrega, né, de um caminhão. E ele chamou a cabine, ele chama de apartamento. Agora não é mais uma cabine de operação, é um apartamento. Inclusive, Marido, antes do comentário, eu sempre acompanho os vídeos dele, né? Eu sou fã do trabalho dele, aí é muito importante. E o esclarecimento que o Amarildo faz em relação os vídeos que ele faz, ele mostra para as pessoas passo a passo do equipamento, a montagem, a operação, os itens principais do equipamento, né? Ele se deixa bem transparente. E eu vejo sempre os comentários das pessoas, eles gostam muito, né? Daquele, porque assim, nós que trabalhamos aqui, que estamos acompanhando de perto os equipamentos, para nós não é novidade, mas as pessoas de fora, exatamente. Que não conhecem os equipamentos de grande porte, né? Que é um mundo distante, né, cara? Aqui nós estamos aqui com os maiores equipamentos de mineração a céu aberto. Então, assim, para o pessoal de fora é novidade. E aí o conhecimento da Amarildo é muito grande em relação a esses equipamentos. Ele mostra, né, com agilidade, ele tem uma intimidade grande com os equipamentos. Isso é muito importante para o nosso telespectador que não assiste, né, que acompanha nossos vídeos. Muito bom, cara. Parabéns. Por exemplo, falando nisso aí que o Ninja está falando, é um negócio interessante. Essa turma que está comigo agora já são pessoas de mais idade, né? Bora pegar aí de 40 anos para cima. E quando eu tô falando para eles lá no campo, tá vendo aquela rampa ali, a gente vai descer, fica tranquilo que o ARC, que é o freio retardo dinâmico automático, vai funcionar. Não precisa pisar em nada. Tem certeza? Pode ter certeza, vai frear. E o caminhão tá carregado, 320 toneladas na costa. Quando começa a descer a rampa, ele vai pisar no pé, no freio, fala, não, pisa não, calma, o caminhão vai segurar. Quando ele escuta o grid de retardo dissipando a energia, que é a hora que o freio segura o caminhão, ele fala, cara, como é que pode? E ele está guiando o equipamento. Então, assim, o grau de tecnologia e segurança que o equipamento dá para ele. Antigamente, meu amigo, se você não puxasse aquela alavanquinha lá e o freio já queria aquecer, e aquela coisa, aquela agonia, e vai parar. Os tratores de esteira antigamente era só um telhadinho de ferro, cara. Isso. O D8K. E hoje é uma cabine super reforçada, né? Parece que é blindado o negócio. Se tu pegar um D8K, como eu vi o D8K operando, que é um trator que não tem conversor de torque, pô. Tu entra com ele de primeiro no material e fica pó. E o que tem na frente do operador? O motor e a descarga, o escapamento, jogando a bola de fogo. Realmente. Porque o motor quer apagar. Porque hoje não apaga, quem é que segura o pinote? É o conversor de torque. Mas naquele tempo não tinha. Aí o cara tinha que segurar no abafador, pô. E aquele fogo jogando em cima do cara. Eu tive a oportunidade de trabalhar com D6 SR. Eu também trabalhei com D6R. Ele é caixa e reversão. Exatamente. Entendeu? Diferente dos automáticos hoje, do agora então o operador tem uma vida tranquila. Nossa senhora. Qual o pior equipamento que você já operou, assim, se falar, eu não quero voltar para esse equipamento de jeito nenhum? D6R. D6R. Deus me livre e guarde. Ele e o RK. O caminhão, que é da Randon. Randon, me perdoe, viu? É um caminhão muito bom para rocha. Mas ele é um caminhão extremamente desconfortável. O conforto do RK é zero. O cara que construiu o RK, eu acho que ele não pensou muito na fadiga do operador de dentro, entendeu? Então, assim, hoje, se eu tiver que ir para um equipamento que seja, por exemplo, um RK, eu já penso duas vezes. Porque eu já estou numa idadezinha, né? Razoável, né? E a coluna não aguenta o RK, não, cara. Não aguenta, cara, não. Ele é difícil. E então, hoje, quando você fala apartamento, é de fato... É muito confortável. Demais. O volante, a direção do caminhão, vamos falar do 794, que é o caminhão que domina lá na mina. O 794, a direção dele é extremamente macia, leve. Ela é mais leve que a do meu carro. Eu tenho um Civic G10. É muito mais macia. Quem dera que a direção do meu carro fosse leve igual a do 794. Que isso.
muito melhor. Então, assim, o cara que passa ali, vamos lá, 10 horas dentro de um caminhão desse, operando, olha o tanto de fadiga que esse cara evitou de ter, dores no braço. Se você pegar um caminhão série D, por exemplo, um 785, 793, a direção dele é muito mais pesada. Ela é hidráulica, mas os comandos são muito mais pesados. O 794, o 793F, série F é mamão com açúcar, cara, é tranquilo. Então, isso reflete na fadiga do operador. Se o operador fadiga, a condição dele de fadiga dentro do equipamento pode levar ele a um acidente. Exato. E é por isso que hoje a tecnologia tem evoluído. A gente vê hoje o índice de acidente que tinha antigamente, o de hoje, é muito menor. Porque você tem um conjunto dentro do equipamento que te traz conforto para que você trabalhe sossegado. Ar-condicionado. Aquecedor de banco. Não pode trabalhar na mina sem ar-condicionado. Nossa. O banco do 794 ele tem ar-condicionado no assento. Se o cara quiser ficar friozinho, tem um botão embaixo, aperta. Se quiser ficar quentinho, aperta também. É por conta do freguês. Não, tá bom. Olha, os equipamentos hoje, Ricardo, por exemplo, o Scania e o Volvo, vamos falar desses equipamentos que são os mais disputados no mercado. Top de linha. Porque hoje a Volvo e a Scania, hoje eles andam lado a lado, né? Os equipamentos que mais é vendido para a área de mineração, rodoviária, enfim. O teste hoje, o checklist do Scania, vamos pro Scania, né? Eu sou fã do Volvo, particularmente, foi para me escolher, eu escolho o Volvo. Eu já aprendi mexendo com o Volvo. Sou fanático do Volvo. Tu faz os testes de luz hoje, tu não precisa estar rodeando caminhão, né? Só clica na chave. Entendeu? Então, assim, tá muito atualizado, muito bom. O que precisa, a galerinha que está nos assistindo aí, precisamos nós estudar, precisamos nós acompanhar a evolução. Isso. Porque muitos, como o Ricardo frisou ali anteriormente, se estagnou, estacionou ali e não quer acompanhar. E aqueles que não querem acompanhar, termina que ficam para trás, porque o mercado de trabalho ele está recheado, as empresas querem pessoas competentes, pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm vocação para crescer. Exatamente. Se eu e você se acomodar e não quiser acompanhar a evolução, infelizmente vamos ficar para trás. Ficar para trás, Agora aqui, eu não sou, assim, eu tenho minhas redes sociais, mas eu não sou tão, eu não sou blogueiro e influencer igual essas duas pessoas que estão aqui do meu lado, né? Ninja, a gente já comentou como é que ele começou nas redes sociais. E, Amarildo, como é que começou o Amarildo no Instagram, no TikTok? Como é que o Amarildo teve aquele start para, não, isso aqui se eu postar a galera vai gostar. E claro, eu tô passando meu conhecimento adiante. Isso aí começou dentro da sala de aula com meus alunos, logo quando eu virei instrutor, né? Eu fazia pequenos vídeos sem áudio, eu não falava nada, mostrava um determinado componente do equipamento e levava para dentro da sala para facilitar a minha didática com os caras. E aí, alguns deles, né, começaram a comentar, Maria, por que você não fala lá, cara, você mostra tão bem e tal. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a gravar assim, sem pretensão de nada. Sem pretensão. Isso aí era única e exclusivamente para eu levar para a sala de aula e mostrar para os meus alunos como é que era o componente do equipamento e dialogar com eles numa facilidade maior. Entendi. Só que aí, cara, começou a tomar uma pequena proporção. O pessoal, cara, legal aquele vídeo que eu vi teu. Pô, faz outro de tal coisa, faz outro daqui, faz outro dali. E aí eu comecei a enxergar isso numa possibilidade. Foi aí que o Tchê, do nada, apareceu na minha vida, né? Eu já acompanhava ele, achava top demais, mas nunca fui assim, né, com essa força toda nessa vertente de fazer esse tipo de conteúdo, até porque o tempo é curto, né? Sim. E outra, que fique bem claro, tá, galera? Isso aí, muita gente pergunta e tal, tive até um comentário esse dia lá no TikTok meio maldoso, lá de uma pessoa lá. Tudo que a gente faz, desde o início, a gente está respaldado pela equipe da comunicação, a gente troca essa ideia, a gente troca essa bola lá com a turma, são pessoas extremamente legais com a gente, né? A gente já está aí há muito tempo batendo essa bola, desde o tempo da Janine, quando a Janine estava lá na comunicação. A gente sempre doou o nosso trabalho e a comunicação sempre nos respondeu muito positivamente. Então, assim, galera, para quem tem dúvida, a gente bate papo com a comunicação, a gente é autorizado, lógico, né? Nós temos nossos limites, a empolgação e tal, lá no dia, na hora e tal, é muito forte, mas a gente tem limites do que a gente pode mostrar, aquilo que pode interferir negativamente. Então, que fique bem claro, né? A gente não faz isso ao bel prazer, sim. Né? A gente faz isso aí com
com respeito à empresa, às normas, seguindo as regras de segurança. Então, quando eu conheci o Tchê, cara, assim, eu tinha 220 e poucos seguidores no Instagram. Coisa de meus amigos, pô, meus amigos de infância e tal, os brother e tal, aquela coisa toda. E aí, a gente fez aqueles primeiros vídeos lá. Do nada, encontrei o cara no corredor da empresa, rodado. Ele sabe disso, né, Tchê? Tu sabe que tu tava rodado lá. E eu, pô, aproveitei aquela oportunidade de realizar o sonho do cara, que era conhecer os equipamentos de grande porte, e eu tá do lado de um cara que todo mundo conhecia, ó. Né? Tu me ajuda que eu te ajudo, né? E a gente foi pra mina, cara. Isso foi recente, né? Foi no começo do ano agora. Então a gente foi pra mina, num dia que a mina tava fechada, parada por chuva. Choveu muito de madrugada, parou a mina inteira por segurança, né? Pra manter a segurança dos operadores. E aí a gente aproveitou essa oportunidade, chamei o supervisor, liberou a gente, entramos na mina e a gente conheceu os equipamentos. E aí quando ele me colocou na rede social dele, né, me marcou lá, começou, cara. Começou aquele negócio. Começou e a gente mandando mensagem, e eu via aquele número todo dia aumentando, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? E aí ele foi saltando os vídeos aos poucos, né, que é o que ele faz até hoje, né. Foi saltando aí, mandando mensagem pra mim, conversando, vou mandar um vídeo lá, dá uma olhada lá, replica lá pra gente, tal, foi. Cara, começou a tomar uma proporção grande. E assim, antes de você concluir a história, pra quem não sabe, o Fala Tchê, que é o @FalaTchê no Instagram, Jefferson Agostinelli, eu já conhecia ele no Instagram, assim, já acompanhava o trabalho dele, e quando ele veio ao S11D, a Carajás, eu mandei uma mensagem pra ele no direct do Instagram, eu falei, te convidar aqui, tem um podcast, né, não é muito grande, mas queria muito contar com sua presença. Ele falou, Ricardo, eu tô vindo agora muito corrido, mas a próxima a gente marca um café e vai. E aí o Ninja já tinha vindo aqui, o Ninja veio no 6º, 7º episódio, e vocês entraram em contato, né, e eu já tinha te visto lá nos vídeos do Tchê, e aí o Ninja entrou, tem um amigo meu aqui que, pô, gostou do podcast, ele posta os vídeos na rede social, né, a gente tinha falado, posta vídeo de operação. Exatamente. E aí, vou te mandar o contato dele aí, marca aí com ele, vamos lá fazer, vamos. Aí quando ele me mandou o seu contato, eu falei, o quê? Não acredito, não. Muito bacana, cara, obrigado mesmo mais uma vez. Nada, a oportunidade aqui é excelente, eu tô num ambiente muito bom aqui, cara, e assim, falar da nossa profissão é um negócio que eu gosto, cara. Cara, e quando começou a borbulhar tuas redes sociais de gente te seguindo? Até então eu não tinha TikTok, né? Uhum. Aí o instrutor que trabalha comigo, que é o Nestor, que ele é mais do que um instrutor, ele é meu irmão, nós se conhecemos desde criança. Nestor, abraço. Orelha. Orelha? Ele sabe. Nestor falou, cara, faz um TikTok pra ti, é muito bom, tal. Ele me impulsionou a fazer, e eu fiquei resistindo, sabe? Eu resisti por um bom tempo, falei, não, cara, vou meter nesse negócio não tem tempo pra isso não, e tal. Até que eu fiz. O meu TikTok tem o quê? Tem 4 meses só. 4 meses, cara, que tem aquilo ali. Já tem... Hoje deve estar batendo 6 mil, cara. Tem 4 meses. Caramba. 4 meses. O Instagram, você viu lá, tem já mais de 26. Quase cara. 30 já. Pô, cara, onde que eu imaginava um negócio desse? Nada. Isso pra mim ali era uma coisa... Sabe? Era um negócio guardado ali que eu não tinha intenção nenhuma de mexer lá. Hoje já é diferente. Lógico, a gente preza mais pelo trabalho da gente, a gente tem, sim, né, com certeza. A gente tem as nossas coisas a cumprir, e isso aí é um a mais, que hoje os próprios operadores que estão em treinamento, eles pedem. Aquele vídeo que eu fiz anteontem, na quinta-feira, que foi a hora que liberou lá o caminhão, sim. Quando eu soltei, a galera ficou louca, velho. Ô, professor, tem coisa que a gente viu lá na sala que a gente já tinha esquecido e viu no vídeo. Pessoal que eu nem conheço lá da empresa, que pediu hoje a informação, se eu poderia passar o vídeo para ele passar dentro da sala, pro pessoal lá que trabalha com ele. Pô, cara. Não, é muito importante. Eu nunca imaginei isso, cara. Né? Então, assim, o conhecimento, ele não pode ficar guardado. Ele tem que ser disseminado. Lógico, de forma positiva, respeitosa, né? Cumprindo as normas que a empresa deixa a gente fazer. Mas a gente não pode deixar ele guardado, cara. E hoje tomou uma proporção, não é à toa que eu tô aqui, né? Aí, a gente vai ser visto aí por milhares e milhares de pessoas aqui no teu podcast. Aonde que eu imaginei estar num lugar desse? Nunca. Pra mim é um privilégio. Isso aqui é um espaço aberto, né? Pra você. Tanto pra você, pra Vale. Um dia traremos alguém aqui
para falar sobre a Vale mesmo, diretamente. Então esse é um espaço aberto. Se você quiser trazer o Nestor, tem o Nestor, Renan, tem o Márcio, tem o Renan, tem uma turma. Quiser trazer, fica à vontade, me manda uma mensagem, cara, vamos marcar que o Renan tá aqui comigo, o Nestor tá aqui comigo, vamos lá. E esse é um espaço aberto. A gente já tinha falado também, você tinha comentado, tua esposa foi operadora junto com você. Foi, na mesma você na escavadeira, ela no caminhão, então isso. Essa é uma parte que a gente vai marcar um outro momento para vocês virem falar sobre isso, né? Porque aqui no nosso podcast a gente já teve casais, né, de empresas, da Lock Brasil, a Kátia e o Cláudio, são um casal. E a gente nunca recebeu um casal de operadores, assim, pra falar sobre. Então é muito legal. É legal. E em breve, né, a nossa parceria fica aí, é um espaço aberto pra você. Obrigado. E até o Cid mesmo, né, ele é da Master Guindaste, o Cid é lá da sua terra. Quando você falou Serra do Navio, me veio aquele, o Cid é de lá. E ele nasceu lá no núcleo da Icome também, né? Isso, é muito bacana saber que tem gente assim no mesmo lugar que é tão distante, mas estão aqui. E hoje, para você ter uma ideia, né, para ver como é que o mundo gira, né? Hoje, Serra do Navio, que era o núcleo, como o núcleo urbano aqui, virou município, né? Virou município e hoje a prefeita do município, abraço minha prefeita Paulinha, minha amiga, ela era operadora de caminhão fora de estrada junto com a minha esposa, da mesma turma. Então você vê, ela iniciou na profissão dela como operadora e hoje ela é gestora do município. Então, olha aí, cara, né? Então ela conhece a realidade lá de baixo, do operacional, e hoje ela administra o município onde ela nasceu, onde eu nasci, onde nós fomos criados. E assim, ela está cuidando bem da cidade. E a gente vê que o crescimento da pessoa depende de quem? Dela. Se ela quiser, não tem nada que segure, cara. Cara, e assim, já temos quantas horas aí, editor? 1h20. 1h20. Antes de, né, só para encerrar, aqui no nosso podcast a gente sempre tem um quadro que chama Içamento de Sucesso e Carga Pesada. Você vai contar uma história sua de sucesso, que você se orgulha. Pode ser relacionada à operação, à sua vida. E uma situação de carga pesada, aquela situação que foi uma barra pesada mesmo. Eu não me orgulho muito, mas eu aprendi com ela. Por favor, conte-nos a sua carga pesada primeiro. Eu falo isso em todos os meus treinamentos, sabe? Até para alertar a turma nova, né, que chega com muita vontade, o cara tá afoito e tal. Eu sempre falo, calma, galera, calma. Eu passei por um momento muito crítico na minha vida operacional. Logo no início, quando eu comecei como operador de caminhão fora de estrada, eu vi um cara de 23 anos morrer na minha frente. E esse cara até hoje, ele assim, não é que ele me persegue, né? Mas ele não sai da minha cabeça. Eu não conhecia ele, não sei o nome dele, enfim. Mas a gente estava numa atividade próxima, juntos, né? Eu estava no caminhão, ele estava no trator de esteira. E aconteceu um pequeno acidente lá e ele perdeu a vida, na nossa frente, na minha frente dos meus amigos. Então, assim, ele me mostrou naquele momento, com aquela fatalidade, que a nossa vida operacional, quando a gente está dentro do trabalho, pode ser qualquer trabalho, cara, desde o cara que costura uma roupa até o cara que trabalha num guindaste de alta potência. A gente sempre está exposto a algum tipo de risco. Tem gente que morre dentro de casa, velho. O cara tá assistindo televisão, assistindo jornal, cai um avião em cima da casa, o cara morre. Então eu peguei essa lição que ele me deu, infelizmente, dessa maneira, e eu levo isso para os meus treinamentos, para tentar conscientizar a galera de que a gente está num ambiente de mineração que a gente tem a característica de risco 4, né? A gente só perde para coisas nucleares e minas subterrâneas. Então é um ambiente extremamente de risco, lógico, com seus controles efetivos, né? Mas que um vacilo você pode se machucar ou machucar alguém. Então esse cara, com a morte dele, ele me fez enxergar coisas que, como eu estava no início da profissão, eu não enxergava. E hoje eu aproveito esse momento que foi muito triste na minha vida e trago isso para dentro da sala de aula. Eu mostro para os operadores que eles têm uma profissão que é perigosa, mas que tem controle. E tudo que tem controle, você deve seguir a risco os controles. Não é porque os procedimentos estão lá, é só um papel que você lê um dia e deixa na gaveta. Não, cara. Ele tem que ser seguido todo dia. Então, esse exemplo muito triste que eu tive na minha vida, né, que isso é um fardo muito pesado, que é só meu,
é só meu, isso eu não divido com ninguém, isso é meu, cara, porque foi eu que vi, né? Mas eu compartilho a experiência para que outras pessoas não vivam esse momento. Para que peguem essa história que eu tenho e transforme isso em segurança. Segurança. Com certeza. Cara, todo mundo... Acho que no trabalho tem uma situação complicada para contar, né? Também tive, quando eu trabalhava na Komatsu, um soldador faleceu e eu era projetista na época e ele estava em campo trabalhando e boxe de reforma, a gente fica ali próximo. Toda aquela situação foi bastante traumática. O Ninja também teve a dele, ele contou aqui no episódio. Se vocês quiserem assistir e saber a história do Ninja, por favor, assistam lá, né? O episódio 5, 6 ou 7, a gente vai deixar o link. E é claro, mas para toda carga pesada a gente tem um içamento de sucesso. Isso aí. E qual é a parte da tua vida que tu olha para trás e fala, cara, bate no peito e fala assim, eu venci, eu fiz valer. Voltando bem lá atrás, quando eu era criança, como eu falei, né, do meu tio, o Clodoaldo, quando ele veio para Carajás, ele incentivou muito a gente. Eu era criança ainda e tal, né? E a gente viveu esse mundo dele paralelo. Ele vivia num ambiente longe da gente, a gente estava no Amapá e ele estava aqui, né, no núcleo, sem comunicação praticamente naquele tempo e tal. E eu me inspirei nele, cara, pra criar essa imagem minha interna de operador. Eu queria ser operador, eu queria mexer com máquina. E ele, sem saber, ele me incentivou muito. Até de vez em quando eu falo com meu primo, o Júnior, que é filho dele, né? O Júnior, ele é engenheiro de segurança do trabalho, o Júnior é um cara, top de linha. Tem mais de 30 anos, quase 40 anos que a gente... Não, tem uns 40 anos que a gente não se vê. A gente se viu, era criança, pô. Mas a gente troca ideia direto. E isso me deu uma bagagem, uma força interna tão grande de eu ir me dedicar a aprender, porque eu queria ser igual meu tio. Por que eu não queria ser igual meu pai? Porque o meu pai é eletricista de alta tensão. E eu tenho pavor de eletricidade. Somos dois. Eu tenho pavor de eletricidade. Meu pai tentou. Eu não sei se isso foi uma decepção profissional para ele, mas ele entendeu que a vertente não era essa. E quando eu virei operador, ele me incentivou bastante. Então, assim, essa garra de querer ser operador, de querer crescer, evoluir, aprender, indiretamente veio do meu tio e dos meus amigos, né? Que eu tive essa carga muito boa de energia, muito bacana com meus amigos lá na Serra do Navio, principalmente. Quando eu fui para Bahia, melhorou muito mais. Então, a minha história de sucesso, que eu encaro como sucesso, porque se hoje eu virei instrutor, que era uma profissão que eu queria, estou nela hoje, é porque começou com uma pequena semente, plantada lá em 86, por aí, quando meu tio pisou em Carajás, e ele alimentou isso dentro de mim, e hoje eu tenho certeza de que se fosse para voltar lá, seria a mesma semente. E hoje ela seria dada os frutos como ela está dando hoje, que é repassar o conhecimento que ele repassava para os operadores e para os amigos, que é o que eu faço hoje. Ah, que top. Bom, é isso. E assim, antes da gente encerrar, é claro, a gente sempre tem aqui, por favor, editor, a gente sempre tem o nosso brinde, o brinde do Podsar, né? A canequinha aí que você... por favor, tomar um cafezinho com ela segunda-feira, tá? Posta lá e marca a gente, tá? Amarildo, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por ter vindo. E, claro, queria aqui pedir pra vocês, né? Vocês são os caras aí da operação. Eu tenho minha vida, nasci aqui em Paraupebas, mas não cheguei a trabalhar muito diretamente na operação. Mas eu queria que vocês deixassem aí uma frase que vocês passam para os operadores, ou para quem quer se tornar, ou para quem já é operador. Uma frase que fica e que pode ser o start para aquela pessoa que está acomodada, que já é operador, mas que está acomodada, e o start para aquela pessoa que quer iniciar, mas não sabe por onde. Então, Ninja, por favor, manda aquela frase, deixa a galera aí. Então, galera, assim, a minha fase hoje, o meu recado para essa galera que está iniciando, que tem a vocação, que tem, né, a vontade de entrar no mercado de trabalho, é que estude, se dedique, entendeu? Dê atenção à área que for, operação, administrativa, aquilo que você tem a vocação, aquilo que você tem vontade de exercer, que você foque, dê prioridade e persista com vontade, não desista por nada. Esse é meu recado. Isso aí.
E eu também tenho muito disso daí, cara. Eu falo muito para meus alunos lá na sala de aula e na prática no campo. Dedicação. Dedicação é a palavra-chave para a gente que quer atingir algum objetivo. Então, meus alunos queridos que já passaram comigo e os que ainda virão, né? E aqueles que estão hoje comigo, se dediquem, estudem, porque a única pessoa que pode segurar a gente de seguir um caminho somos nós mesmos. Ninguém segura a gente, cara. Ninguém. Só Deus. Isso é verdade. Deus é que é o mentor da nossa vida, mas Ele deu o livre-arbítrio para a gente seguir nos caminhos corretos, né? Então hoje é dedicação, estudar, ter a perseverança. Nada é fácil. Não é. Tudo é muito difícil. Mas quando você tem aquilo ali, você diz que vai conseguir, ninguém vai te pedir. Verdade. É o alvo principal. Com certeza. Show de bola. E aí, se vocês quiserem mandar um alô, um abraço pra quem vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu queria mandar um alô pra minha galera do CTO, tá aqui, ó. CTO, Auricélia, Márcio, Danúbio, Barroso, que tá chegando agora, Nestor, meus amigos, turma de Carajás, que me ajudou demais, Herbert Cordeiro, Renan Tourinho, não vou falar todo mundo, que é 2 horas, né, Ninja? Mas, assim, vocês são pessoas que são muito especiais na minha vida, porque vocês me incentivam, me ajudam e são minha base dentro da empresa. Em casa, a nossa família, né, tanto a gente aqui, como a gente lá no Amapá, a galera que curte a gente, que tá aqui dando suporte, essa galera aí, meus primos, minha tia, meus tios, vocês, todos me incentivam aí, todo dia que passa aí dentro da mineração. Show de bola. Marido. Quero mandar também um abraço aí, né, em nome da Macro Engenharia, né, a qual a gente pertence hoje, para o nosso gerente operacional, Edivaldo Eufrásio. Edivaldo, você já foi convocado aqui na bancada, tá? Só lembrar isso. Tem o nosso supervisor 100 aí, né, o Alisson, e a nossa turma do CERMIT aí, né, o Levi, que é o nosso supervisor 100 do CERMIT, a Luana e a Liares, e todas as equipes macro aí que trabalham em prol da segurança de toda a equipe Sangue Azul. Um abraço, Deus abençoe, chama que dá certo. E galera, antes de finalizar, eu gostaria de deixar um abraço especialmente para quem a gente traz aqui na nossa bancada, né? A Mamute, né? Lá representado pelo seu Ricardo Mock e pelo João Vitor, que vieram aqui no nosso segundo episódio. Pela Master Guindastes, lá da Juliana e do Cid, que, pô, a Juliana e o Cid... Juliana, por exemplo, que é uma das donas lá, me conhece desde criança, desde Ricardo com 7 anos de idade. Então, eles são parceiraços meus. E a Lock Brasil, tá? Lá da Kátia e do Cláudio e do Clerim. A Kátia e o Cláudio que já vieram aqui. E a Kátia, inclusive, hoje eu faço uma mentoria com ela. Ela é minha mentora, eu posso falar que ela é minha mentora. Né? A gente faz aí a mentoria. E ela é mentora também, caso vocês queiram fazer parte de mentorias de liderança. Procurem a Kátia. @Kátia Santos Coach ou Kátia... Vou olhar direitinho e vou marcar aqui nos comentários, viu? E, é claro, né, a Florescer também, lá do meu amigo Juan, que veio aqui, a gente fez um episódio muito bacana sobre meio ambiente. E, é claro, né, gente, aproveitar que o Amarildo tá aqui e solicitar a presença. Ô Tchê, fala Tchê, ô Jefferson Agostinelli, você tá convocado a vir aqui na bancada do Podsar nas próximas visitas suas a Canaã, a Parauapebas. Aguardamos você aqui, viu? E aguardo você também pelo aquele café que você me prometeu lá no Instagram. A gente vai marcar. Amarildo, mais uma vez, eu te agradeço, muito cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigadão mesmo. Ninja, obrigado. Cuida que tá ficando de noite, né? Vamos que dá certo. Um abraço pro nosso amigo João Vitor. Eu tive o prazer de trabalhar na gestão dele. João Vitor, um abraço, meu amigo aí da Mamute. O João Vitor, da Mamute, nosso parceiraço. Trabalhei com ele na Sofia Guindastes, foi meu gestor ele aí. Um abraço, João Vitor. Pessoal, obrigado, a gente vai se despedindo aqui. Então, nos assistam, deixa o like, deixa o comentário. A Amarildo vai estar lá respondendo as dúvidas de quem quer aprender sobre operação. E claro, a gente vai estar lá para responder enquanto Podsar. Espero que gostem. Até mais, tchau!